Ou seja, Marx, escrevendo sobre isso, a partir de 1846, 47, Marx começa a ver que essa massa crítica é insuficiente. Mas, além de ser insuficiente, ela é mistificadora. Não tem nenhuma mão invisível do mercado. Por que Marx pode ir além de Smith e de Ricardo? Entre outras razões, e agora eu peço a atenção de vocês, é que quando Marx começa a pensar esse objeto, insisto, a partir de 45, 46, aquela sociedade que estava nascendo ao tempo de Smith, que estava se desenvolvendo ao tempo de Ricardo, agora ela está consolidada. Ela agora está consolidada. Estamos entrando na segunda metade do século XIX. Qual é a lição a extrair daí? Agora eu pediria a atenção de vocês. Voltemos aqui. Marx está trabalhando com um objeto que está num estágio de desenvolvimento muito mais complexo do que aquele com o qual trabalharam Smith e Ricardo. Vamos ver se eu dou dois exemplos para vocês me entenderem. Um deles não é um bom exemplo, mas é gráfico. Imaginem um casal de professores da UNB, doutores ou pós-doutores, que tem um filho de 16 para 17 anos e o menino está muito confuso para escolher o curso universitário que tem à sua disposição. Em se tratando de professores, que são pessoas muito letradas, a gente sabe o que vai acontecer, né? Eles vão levar o menino ao melhor psicólogo de Brasília e vão fazer um teste vocacional com o menino. Aí vai aparecer lá, medicina, 95%. Serviço social, 70%. Música, 56%. Cinema, 3%. O menino, com essas disposições, com a conversa com os pais, vai fazer medicina. Né? Ou então vai fazer serviço social. Entra na universidade com 17, 18 anos. Faz o seu curso, tem oportunidades profissionais porque pode fazer uma boa residência, vai fazer um mestrado no exterior, volta e começa a ser um importante cirurgião aqui em Brasília. Aos 35 anos, o menino que é casado, provavelmente com uma cirurgiã, começa a ver que o seu casamento não vai bem. Briga com a mulher e entra num cinema e vai ver um trabalho do, não sei se ele ainda está vivo, um camarada nosso, Vladimir de Carvalho. E sai do cinema e diz, meu negócio é cinema. Larga tudo, família, mulher, filho, é um tresloucado, vai para Paris, estuda 3 anos de cinema, volta, vai morar não mais no plano piloto onde ele residia, mas em Taguatinga não, que está muito sofisticado, numa dessas novas cidades, e vai fazer cinema, e vai se realizar. Pergunta, os psicólogos que o examinaram quando ele tinha 16 ou 17 anos, erraram completamente? Me diga uma coisa, é um menino adolescente de 16 anos que explica ao médico que largou tudo para fazer cinema, ou é o contrário? Claro que é o contrário, não é?
no homem de 35, 40 anos, que escolhe uma outra profissão, independentemente de ganhar dinheiro ou prestígio com ela, mas se vê realizando-se humanamente, plenamente. É esse homem que me ilumina as vacilações do adolescente. Nele, latências, tendências floresceram e ganharam densidade. Quem é que explica? É o passado que explica o futuro ou é o futuro que ilumina o passado? O que vale nesse exemplo, que eu acho perigoso, porque recorre à psicologia da qual eu não entendo nada, vale para uma coisa chamada dinheiro. Dinheiro. Como vocês sabem, a moeda metálica, para ser meio de troca, foi inventada na Lídia, com aquele rei Creso, lembram? Creso, aquele cara que em tudo que ele botava a mão virava ouro, no século II a.C. A moeda já existe na Grécia clássica como meio de troca. Para que serve a moeda? Meio de troca. É assim que ela vai ter a sua plena continuidade no Império Romano. Se eu estudar o papel desse meio de troca na Grécia e em Roma, eu vou poder compreender, atenção, o que o dinheiro representa hoje? É óbvio que não. Notem, eu preciso de conhecer a gênese do dinheiro, mas não é a gênese que vai explicar o desenvolvimento. O dinheiro hoje é meio de troca, meio de entesouramento, é capital, é reserva de capital, tem pelo menos 6 ou 7 funções. É o dinheiro hoje inteiramente desenvolvido que ilumina da sua gênese as suas transformações posteriores. Se vocês concordam que assim seja, o que vocês estão me dizendo é que o passado é indispensável para compreender o presente, mas é o presente que ilumina os desenvolvimentos do passado. Olha aqui, queridos. Esse é um princípio metodológico fundamental de Marx. A gênese, ou seja, a origem, eu tenho que conhecê-la. Mas o conhecimento da origem não me fornece o conhecimento do desenvolvimento. Atenção, é o mais desenvolvido, isto é, o mais complexo. Atenção, o mais complexo que explica e ilumina o menos desenvolvido, o menos diferenciado, o menos complexo. Não é um paradoxo isso? Mas, queridos, o conhecimento teórico se apresenta sempre como paradoxal em face da experiência. Lembrem-se do exemplo aqui da experiência que vocês têm cotidianamente de ver o Sol girar em torno da Terra. Esse é um princípio metodológico fundamental de Marx. Atenção! É o mais desenvolvido, é o mais complexo que ilumina o menos desenvolvido e o menos complexo. E atenção, eu estou chamando de complexo aqui o menos diferenciado e o mais diferenciado. Eu voltarei a isso. É célebre a passagem de Marx onde ele diz, olha, não é a anatomia do símio, do macaco, que explica a anatomia do homem. É antes o desenvolvimento anatômico do homem que me permite compreender a anatomia do símio. Claro, não é, queridos? Olha o que o Zé Paulo é capaz de fazer. Olha aqui, ó. O Zé Paulo é capaz de ter oposição digital entre o polegar e essas 4 coisas, porque me permite não apenas apreensão, me permite uma manipulação digital que nenhum outro animal tem, nenhum outro antropóide tem.
Mas eu não explico isso aqui examinando o macaco. Eu posso compreender a limitada capacidade de apreensão digital do macaco a partir do momento que eu conheço essa aqui. É o mais desenvolvido, o mais complexo, o mais diferenciado que ilumina o menos. Está entendido isso? Isso é um princípio fundamental metodológico de Marx. Com isso, Marx está querendo dizer o quê? Se eu estudar a economia mercantil na Grécia clássica, ali, ó, eu tinha uma sociedade escravocrata, mas eu tinha também trabalho livre. Havia um segmento na economia grega que não era apenas escravista. Havia compra e venda de mercadoria. E por isso você tinha o dinheiro lá. Aí diz Marx, se eu estudo a economia mercantil, seja na Grécia, seja no final da Idade Média, eu estou estudando um pouco da sociedade burguesa, não é? Que é uma sociedade onde se produz mercadoria. É uma sociedade mercantil. Mas diz Marx, mas eu estudando lá a economia mercantil grega, eu não explico a economia mercantil da sociedade burguesa. Agora, estudando a economia mercantil na sociedade burguesa, eu posso compreender muito da economia mercantil grega e suas transformações. Está entendido isso? Isso é um princípio metodológico do Marx. Ele vai dizer, olha, eu tenho que conhecer a gênese da sociedade burguesa. Eu tenho que saber como é que ela se constitui. Mas a constituição dela não me explica o seu desenvolvimento. É o seu desenvolvimento. E ele está escrevendo, quando essa sociedade já está consolidada, ele não está escrevendo ao tempo de Adam Smith. É aí que ele pode compreender coisas que Adam Smith não compreendeu. Por quê? Porque as tendências que Adam Smith lidou com elas de maneira muito incipiente, agora estavam abertas, explicitadas. Dá para entender isso, meus companheiros? Se vocês entendem isso, vocês começam a entender a absoluta leviandade daqueles que consideram que Marx é um positivista. Porque o princípio metodológico fundamental do positivista é que o mais simples explica o mais complexo. Marx está nas antípodas do positivismo. Atenção para isso. Então, cuidado com esse papo de que Marx é um determinista, Marx é um positivista. Quem escreve isso ou está enganado ou está enganando. Independentemente de descobrirmos ou não limites na teoria do Marx. Por que eu fiz toda essa viagem?